Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha na área de recursos humanos, para quem é gestor de pessoas. Esse é o nosso ponto de encontro. Eu já deixo o convite para você, inclusive, se inscrever ou seguir o nosso feed do nosso podcast, do RH para você Cast, aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud, não importa. Em qualquer um desses tocadores você pode se inscrever, assim a gente aparece na página inicial sempre que tiver episódio novo publicado, mas, como eu sempre digo, você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 6 e 7 da manhã, tem episódio novo na área, justamente para a gente começar a semana super bem. Beleza? Bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre job hopping, vai entender o que é o job hopping, esse fenômeno que nada mais é do que ficar saltando de emprego. É só um nome em inglês, mas a gente vai entender justamente por que a gente fala isso, porque esse é um fenômeno global de fato. E a gente vai entender um pouquinho sobre job hopping, sobre o comportamento das novas gerações e a sua relação com o trabalho. E quem vai guiar a gente por essa jornada é a Fernanda Maiol, que é sócia da McKinsey e líder da prática de pessoas, organização e performance, a quem eu agradeço pela participação, viu, Fernanda? Bom dia, Daniel. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema tão importante. Imagina, privilégio nosso contar contigo, Fernanda. E quem participa comigo também é a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan. Obrigada pelo convite. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, viu? Bom, um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e da Previdência aqui no Brasil mostrou que um quarto dos jovens entre 18 e 24 anos permanece dentro de uma empresa, na empresa, menos de 3 meses, tá? E um grupo correspondente a cerca de 2,5 milhões de pessoas nessa faixa etária, também, esse grupo que eu falei, de 18 a 24 anos, já são 2,5 milhões de pessoas. Outros 2,4 milhões pessoas, mais ou menos, ficam, dessa mesma faixa etária, ficam menos de 2 anos na empresa. Ou seja, estamos falando de quase 5 milhões de pessoas ficando menos de 2 anos numa companhia, na empresa, sempre dentro da faixa de 24 anos para baixo, tá? Esse fenômeno, como eu falei na introdução, não acontece só no Brasil. Isso é visto também nos Estados Unidos, onde a maior parte da geração Z fica menos de 2 anos na mesma empresa, né, no ambiente de trabalho. E uma pesquisa da McKinsey, com 3 mil profissionais, indicou que 27% desses profissionais gostariam de mudar de emprego nos próximos 6 meses. E entre os jovens, esse percentual sobe para 32%. Portanto, um terço também da força de trabalho dos jovens não está satisfeita, quer buscar novos ares e tudo mais. E aí eu queria começar a nossa conversa, Fernanda, perguntando para você o que está por trás desse fenômeno global que a gente tem encontrado. Se a gente olhar para gerações anteriores, era bastante comum que as ambições girassem em torno de permanecer por muito tempo na mesma companhia, justamente para ascender na cadeia hierárquica e tudo mais, e a gente simplesmente não vê isso hoje. Eu queria que você ajudasse a gente a começar a entender esse fenômeno. Sim, é incrível, né, Daniel? E só para complementar um ponto que você trouxe, quando a gente fala de jovens em posições de liderança, esse número aumenta ainda mais, né? A propensão de deixar os seus trabalhos e pular é ainda maior, o que é mais desafiador. Né? O que a gente vê primeiro, assim, a gente precisa reconhecer que a pandemia mudou a forma de trabalho, né? Mudou muito a forma de trabalho. Então, as pessoas foram muito impactadas, as organizações precisaram se adaptar muito rápido, precisaram entregar, né? E a gente viu, inclusive, saltos de performance muito grandes, e toda a força de trabalho precisou aprender novas habilidades numa velocidade nunca antes imaginável. Cada um precisou realmente correr atrás ali para fazer. E isso causou, foi à custa, né, não é que se trabalhou mais, né, se entregou mais, o esforço foi maior,
E tudo isso gerou um questionamento em relação a qual é o propósito do trabalho. Então, por que eu estou trabalhando? Como eu vou lidar? A forma que as pessoas enxergavam o equilíbrio, vida profissional e vida pessoal, mudou muito na pandemia. O trabalho para muitos veio para dentro de casa, né? E é interessante, para uns foi esse choque do trabalho vir para dentro de casa e ter que aprender habilidades novas muito rápido, e para outros, em outros setores, foi o fato de você precisar continuar trabalhando, porque você não podia, dado a sua atividade, não podia ficar em casa. Então também gerou questionamentos, assim, por que uns podem ficar em casa e eu tenho que ficar trabalhando? E o que a gente vê hoje é isso, é o resultado de uma força de trabalho que parou para pensar, que experimentou novas coisas, que está se questionando e que está buscando mais oportunidades de desenvolvimento. Então a gente vê que essa mudança, né, de por que as pessoas deixam o seu trabalho, por que elas deixariam, a nossa pesquisa viu que, no fundo, o que elas buscam, metade dessas pessoas que consideram deixar seus empregos nos próximos anos, buscam oportunidades de desenvolvimento. Então, esse é o principal fator, oportunidades de desenvolvimento. O segundo é o reconhecimento adequado, e tem muito essa vontade mesmo, né, e a flexibilidade. Para o jovem, a flexibilidade é bem importante. Então, e a flexibilidade não é só sobre onde eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar no escritório, não, mas é como eu vou trabalhar, né, que horas eu vou trabalhar, que tipo de compromisso eu vou fazer, quantas horas por semana, que tipo de trabalho. Então, essa flexibilidade também vem. Então, oportunidade de desenvolvimento, reconhecimento e flexibilidade foram temas aí que vieram com muita força e que a força de trabalho, de uma forma geral, está buscando, e que o jovem mais intensamente. Fernanda, nesse impacto da pandemia, né, e até que talvez existisse antes, a pandemia trouxe de uma forma mais forte, né, e reforçou os modelos de trabalho, mas como você bem disse, não é só sobre home office, trabalho híbrido, enfim, é uma flexibilidade de forma geral, mas nesse movimento de flexibilidade, você acha que de alguma forma impactou o senso de pertencimento desses jovens, desses profissionais nas culturas corporativas? Sim, sim. O que a gente vê é que, primeiro, é uma questão que surge muito forte, né? O quão sólida era, que cultura você como organização tinha antes da pandemia, né? Então, a cultura é um tema que, sim, é muito importante. No trabalho, nessa nova forma de trabalhar mais remota, flexível e etc., a cultura é um tema desafiador. Como você constrói cultura? Acho que está todo mundo agora buscando responder a essa pergunta. Então, como é que eu vou construir cultura nesse novo ambiente de trabalho? Para os mais jovens, isso pesa mais, porque uma das coisas mais desafiadoras de se fazer quando você está à distância é o onboarding de novas pessoas e de quem está entrando na força de trabalho. Então, a gente viu que na pandemia, durante aqueles 2 anos, muito foi construído em cima do capital do que existia anteriormente. E agora a gente está vivendo já em cima do capital do que aconteceu durante esses 2 anos e que está acontecendo pós, né? E sempre com a prerrogativa de que aquilo seria passageiro, né, Fernanda? Não, isso Exato, aqui é temporário, não é. E exato, aí sempre exato. se escorando nisso. E na verdade o temporário virou a nossa realidade, né? E tem pessoas que a gente vê que trabalham, que entraram na companhia e que, na verdade, nunca encontraram um chefe durante 2, 3 anos. Exatamente. Então, é uma realidade completamente diferente. Então, a cultura é muito importante e alguns processos, né, da jornada algumas etapas na jornada do colaborador são mais críticas, né? O onboarding é uma do que a gente vê que realmente é muito mais difícil quando você está à distância, né? A outra coisa é você criar as relações e as conexões, né? Como que você avalia as pessoas se você não está ali do lado delas, vendo? Então, existem uma série de temas que, que eu acho que a gente tentou resolver da melhor forma possível na pandemia,
agora está vivendo os reflexos, está aprendendo e está tendo que encontrar ali as soluções para isso, né? Ô, Fernanda, eu queria voltar na questão nas oportunidades de desenvolvimento, na flexibilidade e tinha um terceiro item, Reconhecimento. reconhecimento. Desse tripé, a gente produz conteúdo para RH, a gente fala muito desses tripés, obviamente, a gente fala muito de todos esses aspectos e de como o RH precisa ter inteligência para saber lidar com eles, justamente para atrair novos talentos e tudo mais. Mas a minha percepção, Fernanda, é que além disso, a própria relação dos jovens com o emprego, ou do que o emprego ou o trabalho significa na vida deles, também tem mudado. Assim, por que que eu trabalho, né? Reflexões ainda mais profundas, digamos assim, que foram geradas principalmente nesses últimos 2 anos. Eu não imagino necessariamente que a pesquisa capte algo assim, mas eu queria que você falasse na lida com RHs, clientes da McKinsey e tudo mais, se você percebe isso também, ou até esse questionamento do próprio RH em transformar a relação do capital humano com o trabalho, porque eu acho que acho não, né? A barreira da divisão, né? Trabalho, vida profissional, vida pessoal, ela foi simplesmente dissolvida ao longo, já vinha sendo, né? Mas assim, esses últimos 2 anos ajudou a dissolver ainda mais. E aí é natural que a gente repense muito da nossa relação com o trabalho. Queria que você falasse o que você tem percebido junto às empresas atendidas. Sim. Acho que um dado que a pesquisa trouxe para a gente, Daniel, e que chamou a atenção, se a gente olha para a força de trabalho que representa a força de trabalho brasileira, né, de uma maneira geral, a gente viu, né, que 1/3 considera a possibilidade de deixar os seus empregos nos próximos 3 a 6 meses. E desses 1/3, quando a gente pergunta, tá, mas quais são as condições para você deixar o seu emprego? 60% fala que deixaria sem necessariamente ter um outro trabalho confirmado. Exato, olha só. Então, isso é muito forte, né? E a gente viu a mesma coisa quando a gente faz a pesquisa nos Estados Unidos, Europa, mas aí, obviamente, no Brasil vai ser diferente, porque a gente tem uma população desempregada, a gente tem jovens que não estão trabalhando, mas na realidade, não. A gente vê que realmente tem esse grande questionamento está aqui resumido, está comprovado em números, né? Perfeito. E isso vem muito forte. O que a gente vê olhando assim para como o RH está encarando tudo isso, eu acho o RH, aí a gente olhando também para a pesquisa que a gente fez recente, perguntando para os gestores de RH como é que eles estavam olhando tudo isso, a primeira coisa assim, que o tema de talentos continua sendo um desafio, né? Ele já era, a gente compara com pesquisas que a gente tem anteriores, então metade dos RHs que a gente entrevistou diz que não tem a força de trabalho, não tem os talentos para realmente entregar a sua estratégia. Esse desafio fica. Acho que a boa notícia nisso tudo é que o RH se tornou mais estratégico. Então, quando a gente compara hoje, olhando as atividades que o RH está desempenhando hoje versus 4 anos atrás, assim, a gente viu um aumento, né, de participação em decisões estratégicas, participação em atividades estratégicas considerável. Então, hoje o RH se considera 2 vezes mais influente do que o que era 4 anos atrás. Isso é resultado da pandemia, né? Porque com a pandemia, uma das áreas que precisou mais atuar para lidar com tudo isso foi o RH, porque a gente está Exato. falando de um tema de pessoas, né? Então, acho que uma dos impactos que a gente vê é isso, o RH mais influente, mais presente. E aí a boa notícia é que quando você pergunta, tá, dentro da área dos temas de gestão de pessoas, o que é a sua prioridade? Desenvolvimento de pessoas surge como a prioridade, seja plano de carreira, seja feedback e desenvolvimento. Então, eu acho que a gente não tem as respostas todas, mas a gente está evoluindo, caminhando ali, e as organizações estão, sim, percebendo isso e indo nessa direção. E E Fernanda, no limite, né?
Desculpa, Gabi, é que assim, Imagina. eu só ia complementar, porque eu acredito que no limite, o fato de você investir em desenvolvimento, em autodesenvolvimento e em desenvolvimento do capital humano, já é uma forma de ressignificar o trabalho, né? Quer dizer, eu não estou ali só contribuindo, eu estou crescendo, né? Eu não estou só dando as minhas horas do dia, né? Ou vendendo as minhas horas. Isso definitivamente mudou, né? Eu acho que assim, a necessidade que todos nós sentimos, eu acho, de atualização, de desenvolvimento, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser preenchida, e que bom que os RH estão olhando para isso, né, Gabi? É, com certeza. Mas até pegando isso do RH estratégico, dessa mudança do RH estratégico, a gente fala muito, né, no nosso site, nossas conversas, o quanto ele está mais próximo do negócio, né? Antes ele ficava um pouco mais distante, mas agora ele se envolve mais no impacto, no quanto as iniciativas, as ações vão ter um impacto direto no negócio em questão. E até puxando para isso, a minha pergunta esses dados que a gente trouxe hoje, os dados da pesquisa, dessa rotatividade, né? Porque é uma taxa de rotatividade, o quanto isso pode impactar nos resultados das empresas. E até você trouxe do onboard, né? O onboard tem um custo, né? Você se dedica, tem um tempo, tem um custo, tem uma estratégia, você faz um onboard, daqui 3 meses você tem que fazer um novo onboarding. Então, assim, só um exemplo, né, dessa prática, mas todos os impactos dessa alta taxa de rotatividade para as empresas, e só pegando o embalo, eu estou falando do olhar das empresas, mas também se há um impacto para esses profissionais, esses jovens profissionais que ficam pulando de trabalho, porque assim, a gente tinha um histórico, né, de que, bom, enfim, eu lembro da minha mãe, que era de RH, falando, se você olha no currículo que a pessoa tem pouco tempo numa empresa, o recrutador percebe, fica, né? Por que ele ficou pouco tempo nessa empresa? Não sei se isso mudou. Aí você pode dizer com mais propriedade se isso mudou. Se o recrutador fala, não. Se ele mudou, ele está procurando algo melhor, foi mais importante para ele. Mas isso também tem um impacto para esses jovens que estão buscando novos empregos e tem lá no currículo dele 3 meses em um, 3 meses em outro. Como que fica? É. Então, a primeira pergunta, Gabi, eu acho que foi justamente a primeira coisa que veio na nossa cabeça, né? A gente falou assim, uau, 1/3 da força de trabalho planejando deixar seus empregos. O impacto disso, enorme. E aí a gente fez uma estimativa, né? Então, na realidade, a gente está falando aqui de 10 a 15% de impacto nas receitas das organizações. Por quê? É exatamente o que você falou, né? São os custos para recrutar, são os custos para você fazer o onboarding das pessoas e o tempo que leva para uma pessoa produzir no seu potencial, né? Então, esse tempo, para você alcançar a produtividade esperada, leva um certo tempo, né? Então, o tempo de vaga vazia até você conseguir preencher. Então, tem uma série de custos envolvidos aí que levam a esse valor que não é menor, 10 a 15% de impacto em receita, podendo chegar a 10 a 15% de impacto de receita. Na questão do como você olha para esse profissional, eu acho que primeiro, assim, todas as empresas já estão reconhecendo, e acho que não estão no caminho de que os níveis de attrition, né, eles vão aumentar, né? Especialmente quando a gente fala, por exemplo, de talento técnico, tecnologia e etc., isso é muito mais alto. Se a gente fala, olha, se você conseguir reter alguém nessa por 1 ano, está muito bom, 2 anos é muito bom, né? Porque nesse tipo de talento é isso, é usual perder alguém com 6 meses, porque se a pessoa recebe uma oferta para um trabalho que ele considera mais significativo ou por uma empresa que ele tem na cabeça que é a referência, ele troca. Então, as referências que a gente tem, elas sim mudam, né? Então, mudando, a gente está vendo isso na prática. Inclusive por setor. Tem um desafio grande de setor. Então, a gente viu, inclusive na pesquisa, que quando você está no setor de tecnologia, mídia, esse attrition, a probabilidade de attrition é menor. Porque são setores onde você tem mais tecnologia, você já está com formas mais flexíveis de trabalhar, então as pessoas estão ali, consideravelmente menor.
Você vai para outros setores, como o setor de educação, por exemplo, que é um setor que ainda está transformando, que foi muito impactado na pandemia, que teve pouco apoio, né? Os professores tentando ali se adaptar e aprender. Esse número é bem maior. Setor de bens, materiais básicos, mineração, setor de energia, esses setores, a probabilidade de attrition também é maior. Varejo também, né? Eu tava vendo. Varejo também. Porque são setores que foram, de alguma forma, ou muito afetados na sua forma de trabalhar na pandemia, ou exigem formas de trabalhar que são ainda anteriores à tecnologia, que você tem que estar muito presente, você ainda está no processo de digitalização. E aí, se você pega, por exemplo, um talento técnico que está servindo numa empresa de energia, que está fazendo um trabalho mais tradicional e que ele recebe uma oferta para ir para uma empresa de tecnologia dessas de grande nome e tal, ele troca. Né? Então, é um fenômeno, sim, que a gente está observando e que a gente discute muito com as organizações e fala, olha, as suas referências de retenção, elas vão mudar. Né? Tem coisas que você tem tipos de posições, talentos, que o turnover é mais alto. Então, você tem que pensar muito que trabalho você oferece, é muito sobre o trabalho, né? Então, você pode passar 6 meses numa organização e fazer um super projeto, entregar alguma coisa, ou passar 6 meses e não conseguir fazer nada. Então, acho que o que você oferece, e na hora que você olha, como RH, você olha o currículo, você tentar entender o que foi a contribuição daquela pessoa e menos sobre o tempo que ela passou na organização, acho que é o mais importante nesse momento que a gente está vivendo. Fernanda, a gente já está caminhando para o final do nosso episódio. Queria que você falasse um pouco sobre, assim, a gente já entendeu quais são os desafios de atração e principalmente retenção para a RH. E a gente já entendeu que esse fenômeno é identificado em nível global, quer dizer, não é uma questão local nem nada disso, embora mude de segmento para segmento. Cada segmento tem uma dinâmica diferente, tem segmentos que são mais críticos e segmentos que são menos críticos nesse sentido. Mas uma coisa que eu imagino que todo RH tem é justamente o desafio de atrair e reter os seus melhores talentos. Isso eu acho que é uma missão que não muda em qualquer empresa, em qualquer RH. Mas, para fazer isso acontecer, ele depende muito da alta liderança da companhia. É claro, se você vai investir em desenvolvimento, você depende, obviamente, de um sinal verde da alta liderança. O trabalho flexível, que é uma coisa muito valorizada, também a gente tem percebido, e a gente tem feito matéria sobre isso, que em algumas empresas a alta liderança quer a volta do presencial 100% e tudo, mas isso obviamente colide, conflita com a política de atração e retenção de talentos. E aí eu queria que você falasse, de acordo com a sua experiência, como é que tem sido a relação RH, alta liderança, se o RH tem tido força argumentativa, de fato, para fazer cumprir a sua missão, ainda que a alta liderança tenha dificuldade de olhar e de entender esse cenário como um todo, né? É uma ótima pergunta, Daniel. Primeiro, acho que a gente precisa reconhecer que quando você está no momento de complexidade, no momento de incerteza, a reação natural é você recorrer à tua experiência prévia. Né? Então, a liderança, ela recorre à experiência prévia, porque foi assim O que deu certo lá atrás, o que né? deu certo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, a provocação que tem que vir é que, olha, realmente, com tantas novas expectativas que a gente tem no mundo do trabalho, aquelas soluções que a gente usou anteriormente podem não ser mais as mais adequadas, né? E aí não dá para você se apegar a esses padrões reconhecidos. Então a liderança precisa se transformar do mesmo jeito que a força de trabalho está se transformando, né? E aí uma das coisas que a gente vê que mais ajuda nesse diálogo é trazer a voz da organização, trazer a voz das pessoas. Né? Então, quem está... Não tem a solução não existe ainda, está todo mundo construindo.
E o que a gente tem visto é que quem está construindo melhor está escutando as pessoas, está escutando o que o colaborador está dizendo, está escutando. Escutar não quer dizer que eu escuto e eu aceito, mas eu sei o que eles estão pensando para eu poder, como RH e como liderança, propor uma solução para isso. Então, a escuta é um elemento. Na pandemia ele ganhou, a escuta ganhou muita força e agora continua sendo tão importante quanto era lá na pandemia, porque a grande armadilha é achar que já está resolvido, porque não está resolvido. Mesmo quem está usando um modelo híbrido, né, que está falando, a gente já combinou, acertou 3 vezes por semana em casa, 2 vezes por semana no escritório, esse modelo ainda não está resolvido, porque a gente precisa consolidar a cultura, a gente precisa consolidar o onboarding, a gente precisa consolidar um monte de coisa. Então, está tudo em construção. E reconhecer que está em construção e escutar a voz da organização é muito importante nesse momento. E mostrar isso para os líderes, porque realmente a gente fala, né, assim, a gente está vivendo a grande evasão. A grande evasão pode ser a grande atração. Depende de como você encara esse desafio. Exatamente, perfeito. E acho que a provocação para cada líder é a escolha sua. Você escolhe se você quer a grande evasão ou se você quer a grande atração. Mas não vai ser fazendo mais do mesmo que você vai conseguir mudar e tornar esse grande desafio em uma grande oportunidade. Perfeito, acho que terminamos com um insight, um excelente insight. Fernanda, quero agradecer imensamente pela sua participação, por ter tirado um tempinho para participar hoje conosco. Desejar muito sucesso para você na McKinsey. Obrigada, Daniel. Obrigada, Gabriela. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Gabi, obrigado por ter participado hoje também, viu? Obrigada, Dan. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer nosso, viu? E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Fernanda Mayol? Ela é sócia da McKinsey e líder da prática de pessoas, organização e performance. E quem participou comigo hoje foi a Gabriela Ferigato, a Gabi, que é editora do RH Pra Você. Eu deixo o convite aqui para você seguir o RH Pra Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube e, obviamente, tem lá o nosso grupo, né? Tanto a Company Page quanto o grupo no LinkedIn, com mais de 60 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias lá no LinkedIn. Fica o convite para você fazer parte dessa comunidade também. E, como não podia deixar de ser, o convite também para você acessar o rhpravocê.com.br, que é o nosso portal, nossa plataforma de conteúdo, porque lá você vai encontrar todos os conteúdos sobre os quais a gente falou neste episódio e nos outros, produzidos pela nossa área de redação, produzidos pela comunidade de RH, a gente tem uma área de collab lá, produzidos por colunistas, experts em RH. Então fica à vontade, a casa é sua, fica o convite para você acessar o rhpravocê.com.br. Mais uma vez, eu desejo que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Até lá, um abraço. Tchau, tchau.